Fala, nação rubro-negra! Mais um Fla-Flu e mais uma vitória do Mengão. Tá virando rotina, né? Ganhar do Fluminense é normal. O Flamengo jogou com autoridade, mostrou quem manda no Rio e garantiu mais um triunfo sobre o eterno freguês. E a torcida do Fluzinho já começou a preparar a desculpa da vez? Vamos ver o que a imprensa está falando da vitória do Mengão sobre o Flu. Deixa o like, comenta aqui e se inscreve no canal para mais conteúdos do mais querido. Concentra e jogo. Mas é mais fácil, assim, num espaço curto, de você fazer os ajustes, entende? Assim também não tem problema. Mesmo sem tanto tempo para treinar, Alex? É, porque é para todo mundo, não é porque já tá tudo muito ali. Costumam avaliar o prazo entre um jogo e outro pelos dias sem jogo, né? É. Em tese são 3 dias sem jogo, quinta, sexta e sábado. Se você pensar de quarta a domingo, daqui a 4 dias, mas enfim, tem meio jogo. Um jogo foi à noite, acabou com a perspectiva do Fluminense, esse gol muda muito o cenário. Né? O Fluminense entra para ganhar o jogo no domingo. Ganhando o jogo, ele tá igualado e vai, na pior das hipóteses, para ele, para decisão por pênalti. E eu acho que esse Fluminense hoje tem investimento maior, que o Flamengo tem recursos maiores, mas eu acho que a decisão está absolutamente aberta. Acho que o Fluminense tem condições de ganhar um Fla-Flu. O Fluminense, de repente, perde um jogador importante. Precisa ver se vai ter condição, porque pro lado ruim, né? Os 3 dias muscular, até a partida do jeito de que domingo, ele caiu, cara, e não parece, né? Cãibra, é muito difícil. E outra, né, mas ele jogando atrás, o biotipo e tudo, a camisa 12 do Marcelo caiu bem. Se não puder jogar, deve ser o René. Né? E o substituto muda muito a característica. Imediato, muda a característica. No Fluminense atual, hoje está muito claro que o corredor esquerdo, quando o Fluminense ataca, quase sempre é do Fuentes. É dele. Para o Canóbio circular como quase um segundo atacante. Se complementa, isso. O René é um lateral muito mais acostumado a atacar por dentro do que atacar pelo corredor. Isso obrigaria o Mano a uma rearrumação. Ele não é do drible igual o Fuentes ele cruza bem, agora, tem toda a experiência, mas realmente são características. Se ele quiser rearrumar o time com o Keno é um jogador que pode ocupar o corredor esquerdo e você ter o René mais por dentro. O Keno é muito mais usado pelo lado esquerdo, que é o lado também de onde o Canóbio prefere partir, né? Sim. Então é ver se o Mano vai mexer nesse ponto, caso de fato ele vá tirar o Serna, porque os dois, em tese, é quase como se o Cano enxergasse o Keno como reserva do Canóbio hoje, né? Mais ou menos por na aí. Estrutura do Fluminense. Você vê se ele muda isso. São duas situações. Pode ser que o Keno não entre, porque a condição física dele, que a gente não sabe, essa questão de minutos que ele pode jogar num alto nível. E para jogar contra o Flamengo, tem a questão de jogar do lado, que é o Wesley. Só que o fato de você ter um René segurando, pode ser que você faça um ajuste com o Keno. Porque o Canóbio trabalha muito ali, né? Muito, ajuda demais. Trabalha muito. Mas ele tem que ajudar mais ainda o Fuentes, né? Coisas pra ele resolver. Antes da gente passar pro próximo tópico aqui, tô dando uma passada na hashtag troca de passe, são muitas as mensagens. Eles querem saber o que tem no copo. Não, na verdade não. Na verdade, assim, eles estão indignados com a nossa análise, assim, especialmente os flamenguistas, porque eles, de uma maneira geral aqui, estão dizendo, mas vocês só cobram um bom futebol do Flamengo? Eu acho que tem um aspecto, sim. Acho que as pessoas, só o Flamengo que precisa questão, que a gente fala sempre assim, exatamente. É da expectativa e da realidade. Aí a gente pode dizer também, pro lado positivo, que o Flamengo está invicto a 12 jogos. Desses 12 jogos, o Flamengo ganhou 11. O Flamengo perdeu um jogo desde que o Felipe Luiz assumiu no ano passado. Mas a questão é que tudo isso é ótimo. Agora, eu acho que o ponto é, aonde esse time pode chegar? O que já mostrou, né, mesmo sob o comando do Felipe Luiz, com alguns desfalques. E aí, acho que a gente também exige um pouco mais por esses motivos, né? Pelo elenco que tem, pelo que já mostrou, não? Eu acho que esse debate ele tem acontecido no Rio de Janeiro todo ano, nessa época do ano, no Campeonato Carioca. Porque existe uma sensação, interrompida agora pela compra do Botafogo, com centenas de milhões em cada janela de transferência, acho que isso aos poucos vai mudar a percepção. A questão é que o Botafogo não tem sido quase, entre aspas, participante do Campeonato Carioca. Então, o descolamento econômico em relação aos rivais criou uma sensação de que o Flamengo não era mais o suficiente ganhar o Campeonato Carioca. Ele precisava ganhar sendo dono absoluto das ações em todos os jogos durante quase todo o tempo. E a gente sabe que o ambiente até de um clássico faz com que isso muitas vezes não seja diferente. Então eu admito que, de fato, por vezes haja um julgamento
com uma lupa um pouco, uma régua um pouco rígida demais nas atuações do Flamengo. Mas às vezes o rígido é se a gente estivesse realmente criticando fortemente, que alguns fazem. Nós estamos analisando o jogo, o momento, e falando, isso pode acontecer durante o ano. E deixando claro que o Flamengo jogou melhor. Mas por quê? E a gente está pontuando isso, mas tem gente que realmente ele faz um tipo de julgamento como se o Flamengo, se ele não ganhasse... Em nenhum momento aqui dissemos que o Flamengo jogou mal o jogo de hoje. Por exemplo, o Flamengo sai do Campeonato Carioca passado campeão contra o Nova Iguaçu com sensações ruins. Exato, exato. É por aí. Acho que é questão de expectativa, viu, meus amigos? Ninguém está aqui comentando como se o Flamengo tivesse perdido o jogo. Pelo contrário, venceu o jogo, jogou melhor que o Fluminense na maior parte do tempo, né? Enfim, é uma questão de expectativa realmente com todo o elenco que o Flamengo tem, embora haja muitos desfalques, né? Nesse jogo de hoje especialmente. Seguinte, torcedor do Fluminense está reclamando de um lance aqui. Percebo que há muita gente nas redes sociais falando sobre uma possível expulsão do Pulgar nesse lance que a gente vai mostrar agora, ó. Campo de ataque do Flamengo, né? Ele força uma barra ali para cima do Fuentes e teria dado um soco na cabeça do Fuentes. É isso que os jogadores do Fluminense reclamam. Essa é a melhor imagem, olha só. Ele vai aqui. Aí normal ainda, mas agora. E aí ele dá tenta dar um soco, acho que escapa, né? E aí acaba virando um tapa ali na cabeça do Fuentes. Pegou um 3 dedos ali, né? O Paulo César de Oliveira, que não está aqui com a gente hoje, mas analisou o lance e nos mandou, para ele acha que não era para expulsão. Mas cartão, lance, né? Pelo menos. Porque tem uma reclamação do Fluminense de que o número de cartões foi bastante desequilibrado. Foram 2, 4... Eu acho a reclamação pertinente. 7 cartões para o Fluminense, um deles para alguém do banco e um para o Flamengo. Eu acho a reclamação pertinente, porque o PC vive dizendo que a regra é agredir ou tentar agredir um companheiro. Nesse caso, me parece que ele tentou agredir o Fuentes, né? Não pegou em cheio. Que é fato que é desnecessário ele fazer isso. A ação dele é totalmente A primeira tá brigando, beleza, mas pode ser que eu passe a mão pelo ombro dele sem querer acertar a cabeça aqui passando. Então ele vai realmente de uma maneira e que os números do Pulgar, assim, questão de muitos cartões, né? Sempre acontece. Mas falando especificamente disso, se expulso eu não acho absurdo, mas pelo menos um amarelo, alguma coisa tinha que ter. Só que o jogo teve uma questão da arbitragem que também eu percebi, que às vezes aquele hábito de, eu quero deixar correr o jogo, mas também tiveram várias faltas, que são faltas, que eu não posso ter questão de arbitragem de critérios, mas é algo que eu acho que é falta, é na Libertadores, é no Brasileiro, é no Carioca, seja onde for, e ele deixou, acho que, correr muito, em algum momento desse tipo, que às vezes ele poderia punir de uma outra maneira, ele acabou não punindo. Aliás, a gente viu isso, daqui a pouco a gente vai mostrar os melhores momentos, o jogo do Corinthians, mas na Libertadores tem sido muito frequente árbitros ignorarem faltas que são faltas, né? Muito louco, né? Faltas claríssimas que os árbitros não estão dando e, na minha opinião, um erro, né? Com a simples desculpa de deixar o jogo correr. Deixar o jogo correr não é permitir que haja ações ilegais durante a partida, né? E eu acho que muitos árbitros têm confundido isso. Tem muita fome. E o que mais me surpreende é isso, jogadores que ganharam tudo e são os que mais querem continuar conquistando, né? Então, mas como você falou, né? Tem um adversário muito qualificado pela frente. Tem um time que há 2 anos atrás foi campeão da Libertadores e que perdeu algumas peças importantes, mas se reforçou bem. Tem um treinador que estava na seleção brasileira. Tem um goleiro que, sinceramente, é impressionante. Cada vez que eu vejo ele jogar, eu acho que ele é o melhor goleiro do Brasil, ou um dos melhores. E é um time muito forte, então mais mérito ainda para o nosso jogo. E lição do que pode acontecer, isso é super normal no futebol, que você no final do jogo ganhando 2-0, você baixe um pouco o bloco. Mesmo assim, né, a gente tentou jogar, tentou continuar construindo, mas o Fluminense tem qualidade e acabou criando a chance para fazer gol e alguns escanteios no final que nos deixaram com esse sabor amargo, né? Mas foi uma grande vitória, como eu falo, foi uma vitória que nos dá uma leve vantagem para o jogo de volta. É isso mesmo, é uma leve vantagem apenas e tão somente. É bom lembrar só que o Felipe Luiz falou uma série de vitórias, né? A última derrota do Flamengo foi para o Fluminense. A única derrota do Flamengo. A única da gestão Felipe Luiz, 17 de outubro do ano passado. Não dá nem para lembrar, só lembrou porque realmente foi o adversário que o venceu aí
naquele jogo. Mas hoje 2-1, leve vantagem, tá certo essa colocação, gente? Eu diria uma vantagem, vai. Tá. Não é leve, não é também que torna o Flamengo absoluto favorito ou com assim, muito perto do título, mas é uma vantagem considerável ter vencido o primeiro jogo com o mando do adversário. Acho que foi um jogo, né, bastante equilibrado, os dois técnicos, né, aí a diferença, né, resumiram bem, acho que o que foi a partida, porque o primeiro tempo, depois dos 10 minutos, o Fluminense passa a ser melhor, mas também não é que crie chances tão claras, exceção feita aquela chance cara a cara do Arias ali, que impressionantemente, ele cria a chance, mas acaba perdendo o gol. É o melhor do jogo, inclusive. Acho que poderia ter empatado, né, o primeiro tempo, o empate refletiria melhor o que foi o primeiro tempo, mas no segundo, como o próprio Mano disse, o Flamengo volta melhor, né? Então o Flamengo vai melhor a maior parte do segundo tempo, chega a marcação do segundo gol, né, com a bola desviada, mas é bom lembrar, o Fábio pouco antes faz uma defesa absurda, né, numa outra bola desviada. Então, essa é um absurdo. Nossa. E na segunda também, né? Quer dizer, o segundo gol acaba saindo também numa bola desviada e depois é o que o Felipe Luiz falou, o Fluminense vai com tudo para cima no finalzinho para tentar diminui e acho que é por isso que a gente chama de uma vantagem apenas, né? E não de de um título já absolutamente encaminhado, porque para mim 2-0 aí realmente ficaria muito, muito complicado para o Fluminense. Acho que o próprio jogo de hoje mostra que 2-1 não pode, de maneira alguma, ser considerado um resultado definitivo. Mas claro que o Flamengo tem vantagem. Sim. O Luiz Araújo hoje entrou. Né? Entrou, foi titular. Eu digo entrou, foi titular, né? O Luiz Araújo, ele que geralmente entra nos jogos, sempre deixa a marca dele, tem feito golaços e tal, indo bem. E o Felipe Luiz já falou até em coletivo, falou assim, olha, é curioso porque... até dói pra mim não colocar ele como titular, mas tem o Bruno Henrique e tal, sabe, o Bruno Henrique não jogou. Como foi o Luiz Araújo hoje como titular? Não, foi bem assim. O Luiz é um cara acostumado a jogar, né? Com o Tite ele foi titular, até porque estava machucado o Cebolinha e tal, ele ganhou bastante sequência. Ele é um jogador muito acostumado. E a presença dele e a ausência do Bruno impacta na mudança de papel do Gonçalo Plata, que foi o centroavante. E se a gente reparar a origem do gol do Wesley, a jogada o Plata sai da referência, trabalha como pivô sustentando e joga a bola de lado para chegar do Wesley. Então ele faz muito bem esse papel, que não é a função de origem dele. Mas em termos de profundidade, o Flamengo sentiu falta da figura do Bruno Henrique, que tem sido a referência ofensiva da equipe. E de novo a gente viu o lado direito do Flamengo criando as principais chances. O primeiro gol sai pela direita, a jogada do Gerson que o Arrascaeta bate e o Fábio faz o milagre que o Jean cita pela direita, e o gol do Juninho também construído pela direita. É o lado forte do Flamengo. Dorival estava no estádio, viu o Wesley fazer mais uma grande partida. Acho que uma das pautas da data FIFA da próxima semana vai ser se o Wesley deve ou não ser titular. Esse é um ponto, hein? Porque para mim ele é o melhor lateral direito brasileiro em atividade, mas no modelo, na função que o Dorival emprega ao lateral direito na sua equipe, não é o que o Wesley faz. É um lateral direito que segura mais pro ponta subir. Não é o que o Wesley faz. Mas para mim ele é o melhor lateral direito do Brasil, contando os daqui e os de fora, e hoje fez mais um grande jogo. Colocou a pulguinha atrás da orelha do Dorival? Ele assim, o Wesley impacta na escalação da seleção, se ele quiser usar o Wesley, porque quando ele tem o Danilo, ele tem um terceiro zagueiro, um jogador que ocupa espaço no meio de campo, mas não um lateral aberto, vai para a linha de fundo e assim com a capacidade hoje de atacar com essa intervenção do Wesley no campo ofensivo. Então é diferente. Agora, com o Wesley, se for essa opção, e imaginando que ele possa jogar na seleção que joga no Flamengo, porque também você pega a primeira convocação, fala, vai lá e faz igualzinho, né? Contra a Colômbia e a Argentina. Ele podia falar, não dá para descolar a Venezuela, uma Bolívia. Acho que essa é a questão. Tem que ser logo... Olha para como o Brasil vai estar formado lá na frente, muito provavelmente. Essa é a questão. Então, o lateral direito impacta em todas as outras escolhas. Ele não vai mudar ali na frente. Hoje você não pode abrir mão do Rafinha. Exato. Seria uma loucura. Loucura, né? O Vinícius... Então, o Dorival vai ter problema, mas ele tem jogadores que estão brilhando. Rodrigo e Neymar. A questão é pegar o brilho dos times e dar um pouquinho para a seleção. Agora, o que eu vejo em Fluminense e Flamengo o Fluminense tem... A tarefa do Flu é muito mais difícil, não é? Estou falando pelo resultado de hoje. Estou falando a partir do que o Mano... Como recebeu o Fluminense e como o Felipe Luiz recebeu o Flamengo.
recebeu o Flamengo completamente integrado à vida do Flamengo, conhecendo os jogadores. A dificuldade dele, que eles estão tirando de letra, era de se transformar de amigo para chefe. Porque o treinador, que ele é meu amigo, mas hoje ele passa a escalar aqueles que eram amigos. Né? Basta ver como o Gabigol tratou. Exato. Passa a escalar ou não. Ou não. Como o Gabigol fez assim, agora ficou moleza. E não ficou. Então, isso foi bem. Quer dizer, ele assumiu essa condição. Mas ele tinha uma estrutura, tudo já no Flamengo, e uma capacidade de contratar também, e elas vieram, que é totalmente diferente do Mano de falar, esse time aqui, que eu salvei do rebaixamento, já não serve mais. Sim. Eu preciso aproveitar alguns e construir uma nova equipe dentro de uma ideia diferente. Então, ainda competir, eu acho que tem aí um mérito do Flu. Sim. Difícil é competir com o Flamengo do jeito que o Flamengo compete. Tá difícil para todo mundo. É complicado. Não é a tragédia na vida do Fluminense. Você tem 1 minuto. Saúde e paz a todos. Saúde e paz a todos. Bom, vou ser breve. Não há outra forma. Eu poderia exceder o tempo, como você costuma fazer. Já tem 50 segundos. Eu exceder o tempo? Não, 40. É só provocação. Não, eu só ancoro o programa. Eu tô ficando nos meus segundos, estou passando. Você está perdendo tempo. Você fez uma provocação, você vai tomar de volta. 35. Eu acho que o Fluminense vem competindo bem depois que o Mano achou o jeito do time jogar. O Serna chegando linha de fundo, o Canóbio vem por dentro, o lateral passa, o Arias se movimentando à vontade, o Cano encontrando a boa fase. E por isso é um time competitivo, só que ele vai pegar o time que joga, até o momento, o melhor futebol do Brasil e que tem com sobras o melhor elenco e mais opções no banco. É óbvio que o resultado aumentou a chance do Flamengo ser campeão, mas eu acho que está aberto.